Olá, espero que você esteja bem. Bem-vindo ao quarto episódio do Mentorado Público, Zeus 2025, aqui no YouTube. Este episódio será sobre negociação alinhada com o dinheiro inteligente. Durante este episódio, vou ensinar como você pode reconhecer as pegadas do dinheiro inteligente nos mercados. Dinheiro inteligente são os indivíduos que controlam a entrega do preço. Quero que você entenda que você e seus amigos que estão interessados nos mercados não têm absolutamente nenhum controle sobre por que o preço está fazendo o que está fazendo. Tudo está sendo controlado por um poder superior, e é isso que vou mostrar a você durante esta palestra. Prepare-se, porque vamos mergulhar fundo. Aqui no gráfico inicial do Nasdaq, o que eu gostaria que você visse é que na semana passada o Nasdaq se expandiu para cima, como você pode ver. O que eu quero que você faça é que pause esta palestra por um momento e gostaria que tentasse explicar a si mesmo por que o mercado fez o que fez. Eu sei que a maioria de vocês adoraria que eu simplesmente colocasse meu batom e adoraria que eu apenas guiasse vocês por isso. Mas é aqui que preciso que vocês façam algum esforço por conta própria. Pause o episódio e tente analisar por que o mercado se expandiu para cima da maneira que fez. Espero que você tenha pausado a palestra. Esta é sua última chance, porque agora vou adicionar meu batom aos gráficos. Aqui, adicionei meu batom aos gráficos e anotei alguns dados de mercado importantes que compartilharei com você. Primeiramente, o que quero que você veja é que à esquerda, bem aqui, você pode ver que o mercado se expandiu para o lado negativo. Este é o lado de venda da curva que estava presente. O lado de venda da curva dentro de um modelo potencial de comprador de formador de mercado. Mas sobre isso virá mais tarde. O que quero que você veja é que, durante este movimento para o lado negativo, houve muito vai e vem ao longo desses dias aqui. Você pode ver que o mercado estava apenas se consolidando antes do NFP, na sexta-feira. Então veio o NFP e o NFP se expandiu para o lado negativo. Então, o que acabou de ocorrer? O que acabou de ocorrer é que os traders de varejo menores viram esta consolidação aqui, e então viram o NFP reprecificar para baixo. Eles viram essa da grande queda acontecer e, portanto, estão vendo esses máximos como uma forte resistência, por assim dizer. Eles estão olhando para esses máximos e pensando consigo mesmos, certo, esses máximos atingiram um nível de resistência chave e o NFP caiu, então agora estamos muito pessimistas, certo? O que eles fazem? Eles colocam seus stop losses acima de todos esses máximos aqui. Então há uma liquidez planejada, na forma de liquidez de compra de linha de tendência, acima desses máximos aqui. Quando for o momento certo, isso buscará reprecificar em direção a esses máximos. O que eu quero que você veja é que essa lacuna de valor baixista se formou bem aqui no dia do NFP, onde você pode ver que este CB foi criado. Este CB sombreado de azul aqui. O mercado, então, se expandiu para baixo, e ocorreu um retraçamento. Neste momento, o que estou prestando atenção é em como vamos abrir para a nova semana. A abertura da nova semana está sendo mostrada por esta linha horizontal laranja, aqui, que está sendo estendida para a direita, como você pode ver. No momento em que a abertura semanal ocorre, eu tenho 2 pontos de referência. Meu olhar é imediatamente atraído para onde está a máxima da semana anterior e onde está a mínima da semana anterior. A razão pela qual estou fazendo isso é porque esses são meus principais pools de liquidez, baseados no tempo, para a próxima semana. Isso é a observação do ciclo de tempo em ação. E, portanto, o que estou monitorando é a reação a essa mínima da semana anterior. O que você pode ver é que, quando abrimos para a semana, o mercado imediatamente se expandiu para baixo, direcionando-se para a mínima da semana anterior. Passamos algum tempo em torno desse nível, e então, durante a sessão da manhã de segunda-feira, o mercado se expandiu significativamente abaixo dele. Observe que este CB muito grande se formou bem aqui. Vimos um retraçamento ocorrendo dentro desse CB, e então, durante a sessão da manhã, o mercado começou a consolidar. Ele começou a ir e voltar quando a distorção do tempo estava ocorrendo. Dentro desse CB, então vimos o mercado se deslocar acima do alcance desse CB. E note que este BC se formou dentro do intervalo de preço desse CB. Deixe-me repetir isso.
Dentro desta lacuna de valor de baixa, você pode ver que uma lacuna de valor de alta se formou bem aqui no momento em que o preço se reajustou acima dela. Observe que uma expansão ocorre, e o mercado está negociando acima da abertura semanal, mas novamente a consolidação está ocorrendo. A terça-feira chega e a terça-feira cai de volta, naquele antigo intervalo de preço do CB. Mas note que os corpos continuam encontrando suporte dentro dele. As sombras vão abaixo dele, mas note que os corpos continuam fechando dentro deste intervalo bem aqui. Isso aí já é o seu primeiro sinal. Tudo bem, o fluxo de ordens pode ter mudado. Mas aqui vem a questão. O que tivemos na quarta-feira? Na quarta-feira, tivemos o CPI. Antecipando o CPI, nunca é uma boa ideia manter uma ideia unilateral. E isso significa que não estamos mantendo nenhum viés unilateral antes do CPI. Deixe-me explicar. Eventos como CPI, NFP, FOMC são eventos que podem ser utilizados como cortinas de fumaça. E o que quero dizer com isso é o seguinte: esses eventos convidam a oportunidades para que intervenções manuais ocorram, onde os bancos centrais literalmente entram nos mercados e dizem: tudo bem, agora queremos reajustar o Nasdaq para este nível de preço, agora queremos reajustar o euro-USD para este nível de preço, agora queremos reajustar o GBP-USD para este nível de preço. A divulgação desse evento de notícias é a cortina de fumaça perfeita para que isso ocorra. E é por isso que você vê tal volatilidade ocorrendo, em questão de segundos. E é por isso que não tentamos nos antecipar a isso. Agora, a razão pela qual esses eventos não podem ser previstos é devido ao fato de que a intervenção manual pode ocorrer nesses dias e, portanto, não podemos prever o resultado dessa intervenção manual. Não sabemos em que faixa eles querem reajustar os mercados. Não sabemos para qual nível exatamente eles querem reajustar naquele momento. Torna-se óbvio depois, mas antes do evento, não tente prever. E o que eu quero que você veja é que a divulgação do CPR foi utilizada na quarta-feira, às 8h30 da manhã, para reajustar significativamente para cima. Observe que eles reajustaram acima da faixa de preço do CB, que se formou no dia do NFP. Isso aí está dizendo a você: tudo bem, essa faixa do CB agora será muito importante de monitorar, porque enquanto o preço permanecer acima dela e não deslocarmos abaixo dessa faixa, isso significa que o fluxo de ordem subjacente é altista e podemos antecipar preços mais altos. O que você vê? Esta vela reajustou acima daquele CB. A próxima vela abre, baixa, dentro dessa faixa, e então ocorre uma expansão para cima. Em direção a quê? Em direção à liquidez do lado da compra que está acima desses máximos aqui. Ocorre um retraçamento e o mercado recua de volta para dentro da faixa daquele CB. O que vemos? Vemos que o mercado encontra suporte novamente dentro da faixa daquele CB. E então vemos outra perna de expansão para cima ocorrendo durante a sessão da tarde. Por que essa expansão para cima durante a sessão da tarde ocorre? Porque a sessão da manhã expandiu. E ainda tínhamos objetivos de liquidez do lado da compra, para atrair, e portanto, à tarde continua a tendência da manhã. Isso aí é um modelo de negociação em si, e uma estrutura de negociação que você aprenderá durante este Mentoria Pública de 2025. Agora, o que você pode ver então é que o mercado consolidou, e vemos ele apenas indo e voltando bem aqui. Quinta-feira abre, inicialmente quinta-feira sobe, e chega muito próximo ao CB que eu destaquei bem aqui. Mas note que ele para bem antes disso. Em vez disso, vemos o mercado apenas indo, e voltando de maneira muito lenta, e se movendo em direção à baixa. Para onde ele recua? Ele recua em direção àquela antiga faixa de preço do CB. Note que a sombra foi abaixo dessa faixa do CB, mas observe que os corpos continuaram fechando dentro dela. Esta sombra negociou neste RIBC bem aqui, e o FET, exercício de entrada de fluxo de ordens institucionais ocorreu, onde posso ver que o mercado apenas preenche o desequilíbrio e então imediatamente o deixa. Isso aí mostra que a velocidade e a rapidez estão a caminho. Sexta-feira abre, o último dia de negociação da semana, e vemos que, na sexta-feira, inicialmente, abrimos. Em baixa, negociamos de volta para a faixa de preço do CB, bem aqui, lugar aleatório para essa formação de baixa de dados,
e então começamos um programa de compra. Note que o mercado se desloca para cima, recua, e então vemos essa grande expansão ocorrendo. Para onde o mercado é atraído? Ele é atraído para a liquidez do lado da compra que está acima dessa alta, acima da alta do dia anterior. E a razão para isso é porque essa alta parou bem antes deste CB inicial. Note que o mercado ultrapassa essa alta e atinge esta linha preta, que explicarei para você em breve. Um recuo ocorre e o IOFET está ocorrendo novamente. Exercício de entrada de fluxo de ordens institucionais, onde você pode ver que o mercado negociou neste REBC e então imediatamente começou a expandir para cima. Durante o episódio anterior deste Mentoria Pública de 2025, expliquei a você como na semana passada eu estava mirando um nível muito específico na alta, e esse nível foi alcançado na segunda-feira bem aqui. Quando esse nível foi alcançado, a máxima da semana daquela semana se formou e vimos um programa de venda se desenrolar. Esta semana eu estava mirando exatamente o mesmo conjunto. Não o mesmo conjunto, em termos de onde ele se formou quando se trata de preço, porque você pode, é claro, ver que a máxima da semana se formou mais baixa do que a máxima da semana anterior, que foi bem aqui. No entanto, o mesmo conjunto, quando se trata de qual conjunto eu estava mirando, e meus alunos de mentoria sabiam que no momento em que o preço se deslocou acima deste CB, estávamos otimistas em relação aos futuros do índice, para o restante da semana, e os potenciais alvos de liquidez eram essas máximas bem aqui e este CB. Mas quando você olha de perto para este CB, o que você pode ver é que eu anotei esta linha preta. Esta linha preta representa essa antiga mínima. Essa antiga mínima é importante, porque foi deslocada pelo CB. Portanto, esta é uma faixa de preço desequilibrada que precisa ser reavaliada antes que o mercado possa sair dessa faixa. E é por isso que é um objetivo tão forte. E é por isso que eu estava começando este CB específico como meu alvo de liquidez. E pessoal, não é divertido ver a máxima exata da semana, por 2 semanas seguidas, se formar exatamente na mesma matriz? Deve ser aleatório, certo? Agora, o que eu quero que você absorva do que acabei de explicar, porque já expliquei bastante sobre este gráfico RE do Nasdaq, é que existem ciclos de manipulação e distribuição que estão ocorrendo em Stottl, e seu trabalho é reconhecer onde a manipulação ocorreu para que você possa antecipar a distribuição. Isso é visto utilizando matrizes muito específicas que são baseadas no tempo e aplicando o calendário econômico para navegar corretamente o fluxo de ordens. Isso é o que ensinei até agora neste Mentoria Pública. E se ainda não entendeu, recomendo fortemente que assista aos episódios anteriores e prossiga a partir daí. Agora, o que farei com você, não, é explicar a posição longa que tomei, aqui na sexta-feira, visando a liquidez do lado da compra que foi criada ao longo deste reajuste para baixo. Utilizei este REBC como meu ponto de interesse para esta expansão para cima. Aqui no gráfico Ré, tanto do Nasdaq quanto do ES à direita, bem aqui. O que quero que você veja é que anotei este RIBC no Nasdaq, mas também no ES bem aqui. Agora, se você prestar atenção no Nasdaq à esquerda, o que pode ver é que o Nasdaq abriu em baixa para a vela padrão e voltou a negociar dentro do RIBC bem aqui. Observe que o IOFET, exercício de entrada de fluxo de ordens institucionais, ocorreu e o mercado se expandiu significativamente para cima depois disso. Se você prestar atenção no ES à direita, no entanto, pode ver que, quando a vela padrão do relógio abriu em baixa, nunca negociou dentro deste REBC. Isso aí, pessoal, é SMT. É uma correlação impressionante entre Nasdaq e ES. Esses mercados deveriam fazer exatamente o mesmo. E quando não fazem, no momento certo e no preço certo, é um sinal de que uma nova expansão vai ocorrer. E é isso que você pode ver aqui, onde este SMT preparou a próxima perna de expansão para cima, tanto para o ES quanto para o Nasdaq. Agora, com isso em mente, vamos descer para os quadros de tempo menores. Aqui no gráfico de 1 minuto do Nasdaq, e eu anotei
este RBC, seu máximo. O máximo desse RBC é o mínimo desta vela. Sei que isso pode parecer um pouco confuso para os alunos mais novos, mas deixe-me repetir. No gráfico RE, eu acabei de anotar aquela lacuna de valor justo RE, aquela lacuna de valor justo altista, e aqui eu anotei o mínimo desta vela, porque o mínimo desta vela é o máximo daquela lacuna de valor justo RE. É um trava-línguas, mas espero que você entenda. Agora, o que eu quero que você faça é assim como no início deste episódio, onde eu pedi para você pausar a aula por um momento e tentar entender por que o mercado se expandiu para cima, quero que você faça o mesmo agora. Antes de eu explicar por que eu tomei as decisões, quero que você pause a gravação e tente entender por si mesmo por que eu fiz isso. Porque estou dizendo a você que isso é exatamente o que vai fazer você ter momentos de iluminação. Por quê? Se você for capaz de basicamente dizer, certo, ele vai mencionar isso, ele vai mencionar aquilo, e então ele vai dizer isso e aquilo, etc. Quando você consegue fazer isso e consegue prever o que vou dizer antes de eu dizer, significa que você está no nível certo em relação a tudo o que ensinei até agora. Então, por favor, pause a palestra por um momento, depois eu vou guiá-lo por isso. Então, espero que você tenha pausado a palestra, porque agora vou continuar com esta análise. Agora, antes de começarmos com a análise real, só quero compartilhar com você que no meu Telegram público eu carreguei a gravação completa da negociação de A a Z. E se você quiser assistir, o link para esse canal do Telegram está na descrição deste vídeo. Aqui eu adicionei meu batom aos gráficos. E o que você pode ver é que à esquerda, bem aqui, vamos primeiro prestar atenção à abertura das 9h30. Observe que antes das 9h30, vimos uma explosão para cima acontecendo, e alcançamos nossos objetivos na alta. Em seguida, vimos o mercado formar este topo, e às 9h30, abriu, e imediatamente começou a cair, em direção à baixa. Observe que este CB muito grande se formou bem aqui. Vemos o mercado se consolidar, e está apenas indo e voltando bem aqui. Qual é a função dessa consolidação? A função dessa consolidação é prender traders impacientes, fazendo-os acreditar que o mercado vai encontrar um forte suporte aqui e agora, começar a se expandir para cima, ou que vai simplesmente continuar caindo porque desde a abertura das 9h30 temos sido tão pessimistas, certo? Então, o que você pode ver é que a liquidez está sendo criada em ambos os lados do mercado. Acima desses máximos, a liquidez dos compradores está sendo criada, e abaixo desses mínimos relativos, a liquidez dos vendedores está sendo criada. Agora, o que estamos esperando? Estamos esperando que aquele gráfico horário negocie dentro daquele REBC, ou seja, entre 10 horas e 11 horas, estamos esperando que o mercado elimine este mínimo. Observe que quando abriu às 10h, não eliminamos aquele mínimo. Em vez disso, subimos. Então, isso ali é a criação de ainda mais liquidez dos vendedores. Então, às 10h20, o mercado abriu e imediatamente começou a cair. E note que ele alcançou esta linha azul bem aqui. Esta linha azul é o máximo daquele RBC. Observe que antes daquele RBC, o mercado inicialmente parou. E isso aqui é uma assinatura algorítmica chave, onde você tem um ponto de interesse e o preço para bem antes dele. Isso aqui é a criação de liquidez dos vendedores. O mercado recua, forma este máximo, e então temos essa queda repentina. Essas 3 grandes velas fechadas para baixo se formam. Elas negociam dentro daquele RBC e observe como elas imediatamente o rejeitam e começam a subir. Nos momentos em que o preço negociou acima da abertura desta primeira vela fechada para baixo, nesta sequência de 3 velas fechadas para baixo, houve uma mudança no estado de entrega que estava ocorrendo. Porque, naquele momento, este bloco de ordens de alta começou a ser criado. Observe que um desequilíbrio muito pequeno se formou no momento em que o preço se reajustou acima deste bloco de ordens de alta. Chegam às 9h30. Abrimos em baixa no BC. E o mercado então se expande para cima. Observe que, a partir deste momento, cada retração para baixo
era uma potencial oportunidade de compra, até que a liquidez de atração deste CB fosse alcançada. A razão é que o IBTA agora está em um programa de compra. O estado de entrega mudou de um programa de venda para um programa de compra e, a partir daquele momento, estamos procurando por oportunidades de compra. Aqui mesmo foi a primeira oportunidade de entrada, dentro desta sequência de velas fechadas para baixo. Agora, quando mencionei a sequência de velas fechadas para baixo, você pode estar pensando: então, um bloco de ordem de alta é apenas a última vela fechada para baixo ou a sequência final de velas fechadas para baixo, onde ocorre uma reversão. Não. Parem de pensar em termos de padrões, pessoal. Há muito mais nos blocos de ordem do que apenas ser a última vela fechada para baixo antes de uma expansão para cima, ou a última vela fechada para cima antes de uma expansão para baixo. É realmente engraçado quando as pessoas vão online e compartilham: esta é a definição de um bloco de ordem, e elas não têm absolutamente nenhuma ideia do que estão falando. Dentro dessa sequência de velas fechadas para baixo, algoritmos de negociação de alta frequência estão fazendo algo muito específico. E isso é algo que eu quero que você investigue, e é algo que você verá com o tempo, ao prestar muita atenção aos detalhes. Porque se você der um zoom nessa entrega nos gráficos de 15 segundos, estamos agora nos gráficos de 1 minuto, você começará a ver algumas assinaturas algorítmicas interessantes lá. E, portanto, um livro de ordens de alta não é simplesmente a última vela fechada para baixo antes de uma expansão para cima. Pare de ouvir esses caras online que não têm ideia do que estão falando. Depois que o mercado se expandiu a partir deste livro de ordens de alta, você pode ver que ele reajustou acima desta sequência de desequilíbrios na forma de CBs no lado esquerdo da curva bem aqui. Quando o preço negocia acima desses CBs no lado esquerdo da curva, você quer vê-los funcionar como suporte no preço. E a razão para isso é porque podemos utilizar essas matrizes de prêmio como matrizes de prêmio invertidas. Então, em vez de usá-los como matrizes para vender, podemos usá-los para comprar. Observe que o mercado negocia novamente acima da máxima do dia anterior bem aqui. E durante esse reajuste acima do nível de preço da máxima do dia anterior, esta linha horizontal, você pode ver que este BC se forma. O mercado desloca PO esse BC. E, naquele momento, estou digitando na minha gravação: desculpe, traders de padrão, IFVG, mas isso não é uma venda. A razão pela qual estou digitando isso é porque muitas pessoas veriam este BC sendo ultrapassado e diriam: tudo bem, é hora de entrar vendido no mercado agora, dentro deste gap de recarga de alta, que agora está se tornando resistência. Porque, assim como o esboço que poderíamos utilizar, esta matriz de prêmio, no lado esquerdo bem aqui na forma desta sequência de desequilíbrios para comprar, as pessoas também acreditam que podem utilizar cada matriz de desconto para vender quando ela é deslocada. Esse não é o caso. Você entende onde essa lógica que eles estão aplicando é falsa e onde está errada? Eles estão muito focados nos fins. Eles estão muito focados no padrão de entrada. Mas, quando você pensa sobre o protocolo geral e a sequência de eventos que estamos procurando, você entende que o padrão de entrada realmente não importa. O que importa é que você entenda o programa atual em que o preço está. Estamos em um programa de compra ou venda. Para onde o preço está sendo atraído? Porque, quando isso é definido, você negocia de acordo com isso. Você não vai contra isso. Se isso está em um programa de compra, até que atinja este CB específico aqui, essa é a função desse CB. É a sua liquidez de atração. O preço está sendo atraído para esse nível, como um ímã. Portanto, não estou vendo isso como uma oportunidade de venda a descoberto. Em vez disso, estou vendo isso como uma manipulação que ocorreu para que mais distribuição possa ocorrer depois. Observe que o preço passa algum tempo abaixo desse BC. Nós retiramos a liquidez do lado da venda, que estava abaixo deste mínimo aqui, e isso foi novamente uma oportunidade de compra. O mercado se deslocou acima desse BC novamente, e, portanto, agora estamos antecipando que essa faixa vai funcionar como suporte para o preço.
Não é interessante ver que uma nova lacuna de recarga altista se formou, Max, no momento em que o preço negociou acima daquela antiga lacuna de recarga altista? Aleatório, certo? O mercado retorna para esse BC e isso é novamente uma oportunidade de compra, e o mercado começa a se mover lentamente em direção ao lado positivo. Observe que um novo BC se forma bem aqui. O mercado recua para dentro dele. Isso é novamente uma chance de compra, porque ainda há espaço suficiente entre esta lacuna de recarga altista e esta lacuna de recarga baixista, que é a nossa liquidez de desenho. Uma distorção temporal ocorreu onde o mercado está apenas consolidando e, eventualmente, o mercado se expande para a faixa de preço daquela lacuna de recarga baixista que se formou logo após as 9h30. E essa é a ideia de negociação concluída. Observe que eles falharam em utilizar essa faixa como suporte no preço, quando fecharam acima dela, e isso ali mostrou que o DFE que se seguiria provavelmente seria bastante confuso. Agora, o que eu quero que você absorva desta análise é que, a partir dos gráficos de prazos mais longos, estabelecemos um programa de compra de prazo mais longo, e então esperamos que os prazos mais curtos confirmassem esse programa de compra. Estamos negociando em linha com o dinheiro inteligente. O dinheiro inteligente não se importa apenas com o que o gráfico de 1 minuto ou de 15 segundos está mostrando com base nos últimos 10 minutos de ação, de preço ou algo assim. Não, eles estão com uma visão ampliada. Eles querem participar dos movimentos que são antecipados com base nos gráficos de prazos mais longos. Para onde a sessão vai se expandir? Vamos subir ou vamos descer? E quando isso é estabelecido, eles procuram negociar em linha com isso. Eles não procuram negociar contra isso. E é exatamente aí que as oportunidades mais claras se apresentam. Então, não tente lutar contra o fluxo de ordens institucionais de prazos mais longos. E com isso dito, este episódio chega ao fim. Espero que você tenha achado esclarecedor. Se achou, por favor, me avise nos comentários. E estou ansioso para falar com você no próximo. Cuide-se